Sejam bem-vindos a mais essa aula. A gente agora vai falar sobre respiração celular, tá? Esse é o tema dessa aula, que para muita gente pode parecer difícil, mas não é tanto se você prestar bem atenção nas dicas, na forma de raciocínio, tá bom? Então a gente vai aqui, sem demora, iniciar o aprendizado desse assunto. Aqui na nossa tela, você pode acompanhar tudo. Então vamos embora, gente. Primeira coisa que eu quero te dizer, o que é respiração celular? É a produção de energia para a nossa célula, tá? A célula da gente, ela usa essa moléculazinha aqui, chamada de ATP, para gerar energia. Então, essa molécula é que vai fornecer energia para os processos metabólicos da célula. Então, a gente tem que tirar essa energia de uma molécula orgânica para poder formar esse nosso ATP. E esse processo, ele é feito onde? Na mitocôndria, tá? Excetuando a primeira fase que não é feita lá, mas nós temos, né, a maior parte do processo feita no interior dessa organela maravilhosa aí, cheia de mistérios, tá certo? E a gente tira inicialmente essa energia da onde? Da onde é que vem a energia para a gente produzir o ATP? Bom, primariamente ela vem aqui, ó, dos carboidratos. Nós gostamos, né, de tirar a energia dos carboidratos. A célula prefere fazer isso. Depois, a gente pode tirar essa energia dos lipídios e também das proteínas, tá ok? Não é interessante a gente utilizar, por exemplo, as proteínas, porque aí começa um processo de destruição de tecidos, digamos assim. O ideal é que você tire essa energia aqui a partir dos nossos carboidratos, tá ok? Bom, aí, como é que é a estrutura dessa molécula do ATP? Eu quero muito que você preste atenção nisso, porque muita gente fala ATP, ATP e não tem noção do que seja. Bom, ATP é a adenosina trifosfato. Como você pode ver aqui, nós temos, ó, na molécula existe uma adenina, tá? Tipo aquela base lá do DNA, professor, é. Nós temos aqui a ribose, tá ok? Que você encontra lá no RNA, a ribose, que é um açúcar, tá? E nós temos aqui, ó, fosfatos. Um fosfato, dois bem aqui, três bem aqui. Então, são três fosfatos, por isso que é ATP, adenosina trifosfato. Bom, existe também o AMP, adenosina monofosfato, quando ela perde dois fosfatos. E existe o ADP. Comumente, o que é que a gente fala? Que nesse processo de respiração celular, a gente vai pegar um ADP, tá certo? Deixa eu colocar mais para cá para você ver. Um ADP mais um fosfato inorgânico mais energia, porque a energia precisa entrar aqui, né? E aí você vai, a partir disso, produzir o quê? A molécula de ATP. Então, o ATP, ele provém dessa fusão do ADP com o fosfato mais energia, tá ok? Então, na verdade, durante todo esse processo de respiração celular, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar produzindo ATP a partir do ADP. Bom, numa visão geral desse processo de respiração celular. Na visão geral, você vai pegar aqui essa molécula de glicose, né, o C6H12O6, e vai iniciar uma quebra dessa molécula, tá? E quando você quebrar essa molécula, você vai estar liberando gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico que você põe para fora, que você expira, vem justamente desse metabolismo, tá ok? E a gente vai produzir uma série também de hidrogênios que vão ficar assim, ó, na forma H+. Professor, mas ele não pode ficar assim nessa forma de H+, né? Perdido dentro da célula. Não, não pode. Ele não pode. Por isso que vão ter duas moléculas, no caso, transportadoras que vão fazer esse processo de transportar esses hidrogênios até uma outra etapa, tá? Aqui é para que você tenha uma visão geral. Vou especificar cada fase dessa. Então, a gente vai queimar a glicose, como você está vendo aqui, tá? E a respiração celular, ela vai ser dividida em quantas etapas? Três etapas. A primeira etapa é a glicólise, tá? A segunda etapa é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a próxima etapa e última é a chamada cadeia respiratória, tá bem? Tranquilo. Então vamos lá. A gente vai estudar uma por uma. Então, quando a gente termina aqui, ó, aqui a glicólise, tá? A formação do piruvato, a gente vai ter o início do ciclo de Krebs. Então, tem aqui o ciclo de Krebs. Terminou o ciclo de Krebs, a gente vem aqui para a cadeia respiratória. Depois eu vou voltar para esse esquema. Por enquanto, eu quero que você entenda que é um evento sequencial, tá? É um evento aqui que vai acontecer em cadeia. Antes da gente ir para frente, tem mais uma coisinha importante para a gente saber,
que é sobre aqui a mitocôndria, tá? A mitocôndria, gente, ela é uma organela muito típica. Ela é uma organela que tem propriedades muito especiais. Por exemplo, essa mitocôndria, ela tem DNA próprio, ela tem os seus ribossomos próprios, tudo isso aqui próprio dela, tá? Ela tem o RNA dela, tá? Tem uma hipótese até de que essa organela tenha sido uma bactéria que entrou numa célula eucariótica lá atrás, milhões de anos, e aí passou a viver em simbiose, né? Que é chamada teoria endossimbiótica, ok? Outra coisa, quando você observa aqui essa mitocôndria, você vê que ela tem uma membrana externa, que é essa membraninha aqui, ó, externa, tá certo? Mas ela tem uma membrana interna, e essa membrana interna ela faz dobramentos, tá? Tanto existe uma área aqui interna chamada de matriz, a parte central, digamos assim, o miolo dessa mitocôndria é a matriz, tá? Mas existe também essas dobrinhas aqui que você está vendo. Essas dobrinhas, né, são as chamadas cristas mitocondriais, tá ok? Professor, e aqui do lado você está vendo uma fotomicrografia, tá? Uma foto do microscópio da mitocôndria, tá? Aqui no caso do lado esquerdo, esse lado aqui é uma representação, um desenho, né? E a foto real está aqui na direita, tá ok? Então tá aqui ela, ó. A mitocôndria, ela tem aqui o DNA mitocondrial dela, a parte. Então, por exemplo, quando alguém perguntar numa prova, já é uma questão dentro da questão, né? Quando alguém perguntar assim, ah, professor, então existe DNA na célula só no núcleo da célula? Não. Na mitocôndria também tem DNA, que é o chamado DNA mitocondrial. Tá bom? Ela tem os ribossomos dela, a membrana interna com as seus dobramentos, que vai formar as chamadas cristas, tá? E a matriz, que é esse espaço aqui interno, aonde você tem uma das etapas do processo de respiração celular. Tá ok? Então tá aqui a mitocôndria, mais uma vez, uma fotomicrografia dela, olha que linda. Ó, né? O cara para chegar aqui tem que ter um estudo muito grande da estrutura da organela. Então vamos embora. Primeira etapa é chamada de glicólise. Então essa é a primeira etapa, glicólise. Lise quer dizer o quê, minha gente? Essa palavra lise quer dizer quebra. A gente vai quebrar, olha aí, a gente vai quebrar essa molécula aqui, tá bom? Você está vendo aqui, ó, a palavra que eu escrevi, quebra. Bom, deixa eu colocar mais para cá. Pronto. Essa glicólise vai ser o quê? A quebra. Estou querendo escrever errado hoje, é? Não pode. Quebra da glicose. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, a glicólise, ela acontece o seguinte, no hialoplasma, e ela não vai precisar do oxigênio para acontecer, tá? Essa glicólise, ela é chamada também de glicólise anaeróbia. Por que ela é chamada de anaeróbia? Porque não vai precisar de oxigênio para acontecer. É um fato muito simples. Então, a glicose, ela vai ser quebrada, tá? Inicialmente, ó, alguns nomes que eu vou citar aqui, você não vai precisar gravar, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra decorar, mas gravar para o seu vestibular. Primeiramente, você vai ter que entender algumas coisas aqui. Essa molécula, para reagir, ela precisa de energia. Toda molécula, para reagir, tem que ter energia. Então, inicialmente, a glicose, ela pega um ATP, 2 ATPs emprestados da célula. O professor, ela vai pagar? Vai, porque senão o nome dela vai para o SPC, mitocondrial, tá certo? Então, 2 ATPs aqui estão entrando no processo. Quando essa célula faz esse processo, né, de pegar esses 2 ATPs aqui, ela vai se tornar uma molécula chamada frutose 1,6-difosfato, tá bom? Olha aqui um fosfato bem aqui e um fosfato bem aqui. E isso é momentâneo. Logo após, você vai ter a quebra dessa molécula, tá? Essa moléculazinha aqui, ela vai ser quebrada em quê? Ela vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Tá aqui, ó, tá? O ácido pirúvico, gente, ele vai ser o quê? O C3H4O3. Você já pode prestar atenção que tem uma coisa que não bate nessa equação. Tá? Tem uma conta aí que não fecha. Qual é? É que a glicose tinha 12 hidrogênios. Quando você quebrou, cada molécula resultante tem 4. Ou seja, eu estou te dizendo aí que tem hidrogênios piruando aí na célula. Tá certo?
E aí eu quero que você entenda uma coisa. Esses hidrogênios que vão ficar piruando aí pela célula, eles não podem ficar sozinhos. É aí que entra uma molécula chamada NAD e uma molécula chamada FAD. Elas são transportadores, elas vão pegar o hidrogênio em algum lugar e levar para um outro lugar. Esse outro lugar vai ser aonde? Lá na cadeia respiratória. Tá bom? Tá tranquilo aí? Muito bem. Então vamos para a transição aqui de novo para o slide. Então, aqui você formou o ácido pirúvico. Beleza, agora vamos aos detalhes. O que é que eu preciso saber? Que você teve a produção de 2 ATPs por cada ácido pirúvico que você formou. Então, 2 ATPs de um lado, 2 de outro. Porém, entretanto, contudo, a gente sabe que a célula estava devendo 2, que ela pegou lá em cima, tá? Então, o saldo desse processo aqui vai ser de apenas o quê? De apenas 2 ATPs, tá certo? Então, na glicólise, qual é o saldo? 2 ATPs, tá bom? E o que foi que a gente formou até aí? Até aí, a gente formou o ácido pirúvico, tá? O piruvato, tá ok? Outra observação importante aqui sobre esse processo, tá? As etapas próximas, que eu vou te mostrar aqui, são etapas que a gente vai chamar de aeróbias, que dependem diretamente do oxigênio, tá certo? Na falta do gás oxigênio, o que é que vai acontecer? Uma célula, ela vai pegar esse piruvato aqui, tá? E vai converter em alguma coisa. Nossa célula muscular, por exemplo, a gente vai ver lá no finalzinho dessa aula, que na célula muscular, a gente tem a conversão em ácido lático, tá? Então, a gente vai realizar um processo de fermentação. A fermentação, ela não utiliza o oxigênio, tá ok? Agora, outros seres podem também produzir o etanol, tá? O álcool etílico, tá? Mais gás carbônico liberado no processo. A gente vai ver isso também, é bem interessante, é bem legal essa parte aí da fermentação, tá ok? Então, a gente vai agora para a próxima fase, que vai ser o ciclo de Krebs, chamado temidão, né? O temido ciclo de Krebs, mas que não é um bicho de 7 cabeças não, tá bom? Bom, nessa etapa agora, tá? Antes da gente começar, na verdade, o ciclo de Krebs, eu queria só te lembrar. Então, na primeira etapa da respiração celular, a glicólise consiste na quebra da glicose, de 6 carbonos aqui, em 2 moléculas de piruvato que vão ter 3 carbonos, tá? Nós não precisamos aí do oxigênio. Como eu falei, só para a gente lembrar, como eu falei, algumas células, tá? Que fazem o processo de fermentação, elas vão produzir aqui 2 lactatos ou 2 moléculas de etanol, tá ok? Bom, e aí esse oxigênio vai ser importante agora nessas próximas etapas. Então vamos para a etapa 2 aqui. Na etapa 2, né, a segunda etapa, nós temos aqui o chamado ciclo de Krebs, tá? Esse ciclo de Krebs, primeira coisa importante também que o vestibular vai, obviamente, perguntar para você, é que ela vai acontecer na chamada matriz mitocondrial. Vai acontecer lá no meinho da mitocôndria, tá certo? Então, o que é que você vai ter? Você vai ter essas 2 moléculas de piruvato, tá? Elas vão se juntar com a tal de coenzima A, aqui, ó, tá certo? Elas vão também perder gás carbônico e hidrogênio, tá? Esse ácido pirúvico vai se converter lá ao ácido acético com essa perda de gás carbônico e com essa perda de hidrogênio. Se combina com essa coenzima A, que é fundamental para entrar no ciclo de Krebs, e vai se tornar essa molécula aqui, ó, acetilcoenzima A, ok? Gente, no ensino superior, você meio que é obrigado a entender, né, todas as etapas do ciclo de Krebs, tá? No ensino médio, a gente tem essa vantagem de não precisar embarcar nessa viagem que é o ciclo de Krebs. Você tem aqui a formação do chamado citrato, isocitrato, né? Um monte de coisa. Aqui, ó, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato. Eu não preciso saber disso no ensino médio. O que é que eu preciso saber? Que ao longo desse ciclo de Krebs aqui, a gente vai ter a produção de gás carbônico, lógico, porque essa molécula vem sendo toda quebrada, toda degradada, tá ok? Aí a gente vai ter o quê? A formação de NAD. Lembra que eu falei que é o NAD? O NAD é um transportador de hidrogênio. O hidrogênio estava sozinho lá, passeando, pode fazer mal para a célula, na forma de H+. Então, esse NAD ele vai se combinar com esse hidrogênio e vai formar isso aqui, ó, NADH.
tá ok? Então, a gente vai ter a formação de quê? Olha só, um NAD, aqui o segundo NAD e aqui o terceiro NAD já no finalzinho do ciclo. Então, cada ciclo de Krebs vai produzir o quê? 3 NADs, transportadores intermediários de hidrogênio, tá ok? Professor, então quer dizer que são 2 ciclos, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 NADs formados, exatamente, tá? Nos 2 ciclos. E aí, FAD, a gente forma só um FAD aqui, ó. Estão vendo? Eu tenho a formação de um FAD por ciclo, então eu vou ter 2, porque cada glicose dá origem a 2 piruvatos, 2 acetilcoenzima A e 2 ciclos, tá ok? E apenas um ATP por ciclo, tá ok? Então, a gente entende esse processo aí. E aqui, nessa figura, entenda o seguinte, ó. Cada vez que você tem esses 2 piruvatos aqui, a gente tem a formação de quê? De 6 moléculazinhas de gás carbônico, tá certo? Tá? Esse gás carbônico que você viu sendo formado lá desde o começo, tá certo? A gente vai ter a formação de quê? De NAD. Professor, mas você disse que são 6, porque são 2 por ciclo. Ok, mas lembra desses 2 que estão bem aqui, ó? Então eu vou ter 8 aqui ao todo, tá certo? Muito bem. No final, a gente vai contar um por um. E a gente vai ter aqui no ciclo de Krebs a formação de 2 FADs, tá bom? Um em cada ciclo. E 2 ATPs, um em cada ciclo. Vai ser importante saber isso aqui para a gente saber o balanço energético e no final a gente entender tudo como é que funciona. Deu para entender? Beleza. Então isso aqui é o chamado ciclo de Krebs, tá ok? Agora a gente vai para uma outra etapa, a próxima etapa, que é chamada de cadeia respiratória. Então essa cadeia respiratória, ela vai ser o quê? A terceira etapa do processo. É aonde você vai ver o quê? O que é importante nessa etapa aí? Cara, é importante nessa etapa você entender que o NAD e o FAD vão para lá levar os hidrogênios. Esses hidrogênios, eles são entregues para quem? Para uma molécula no final da história, que é o oxigênio. Então entenda, até hoje, todo o oxigênio que você respirou, a grande revelação do momento, né? Até hoje, todo o oxigênio que você respirou, ele foi utilizado para quê? Para se juntar com hidrogênio. Todo esse oxigênio que você respirou na vida, ele foi se ligar com quem? Com esses hidrogêniozinhos aí, tá? E ele foi formar a molécula de água. Claro que aqui a equação não está balanceada, no final eu mostro. Tá bom? Muito bem. Então, esses NADs e FADs carregam esses elétrons, né? Esses hidrogênios também, que são ricos, né, em energia, que tudo foi extraído da glicose, tá bom? E é essa energia que a cadeia vai utilizar para produzir ao todo, ao final, o saldo, 32 ATPs. Se alguém perguntar qual é o saldo da respiração, 32, tá? Alguns livros ainda falam que são 38 ATPs. Tá bom? Dependendo da conta que você vai utilizar aí, mas acredita-se que seja realmente 32 ATPs. Então vamos para essa molécula aqui, ó. A gente tem aqui, para essa figura aqui agora, ó. Então eu vou ampliar aqui por partes para que você entenda. Então, a glicose formou aqui, né, NADs foram liberados, tá certo? Processo de glicólise. A gente vai ter aqui 2 ATPs como saldo, lembra do saldo? Ah, professor, são produzidos 4, mas tem um saldo, tem que pagar. E aí o piruvato. Beleza. Esse piruvato liberou mais 2 NADs aqui, ó. Tá? Esse piruvato liberou mais 2 moléculazinhas de NAD. Deixa eu mudar aqui a cor, porque tá vermelho no vermelho, não rola, né, pessoal? Então, tenho 2 NADs. Formei 2 acetilcoenzima A. Aqui, ó. Né? Liberou 2 gás carbônico. Em cada ciclo de Krebs, você vai ter a formação de 6, eu vou cobrir aqui porque está meio ruim esse azul em cima do vermelho. Aqui, ó. Tá? Eu vou ter a formação de 6 NADs e 2 FADs. Tá certo? 2 FAD H2. Pronto. Em cada ciclo de Krebs, eu vou ter 3, né, NADs, um FAD. Estou somando os dois. Ok? E a gente liberou aqui, ó, 4 CO2, ok?
E o ciclo de Krebs só produz o quê? 2 ATPs. Note que isso aqui está acontecendo na matriz mitocondrial. Olha que linda essa figura. Gosto dessa figura, né? Apesar de ter que fazer uma correçãozinha aqui. Então, aí você está vendo o quê? Você está vendo que essa molécula, esse processo está acontecendo na matriz. Ok? Agora, lá nas cristas, olha o que é que vai acontecer. Lembra do NAD e do FAD? Pois é. Eles vão chegar aqui e eles vão jogar esse hidrogênio nesse espaço intermembrana. Eles vão represar esse hidrogênio lá no espacinho intermembrana, tá ok? Das cristas mitocondriais. Então, eles vão represando, jogando esse hidrogênio lá dentro, tá? Como você está vendo aí. E vai ter um processo muito importante aí. Eu vou pular essa figura aqui, vou para a próxima, depois eu volto, para você entender. Então, olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Aqui, minha gente, você vai ter o seguinte, ó. O que é que você vai ter? Isso aqui é o espaço intermembrana. Esse espaço bem aqui, ó, que eu estou riscando aqui de azul, é o espaço intermembrana, tá? Calma que você não vai precisar gravar de uma maneira potencial todo esse esquema, não. Mas o NAD, olha aqui o NAD, ó. O NAD, ele está chegando aqui e ele vai entregar os elétrons dele para essas proteínas que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons. E esse elétron, ele vai ficar aqui, ele vem para essa proteína aqui, aí o hidrogênio fica, oba, um elétron, né? Aí ele pula, uau, atrás dela aqui, ó. Aí ele passa direto, ele foi enganado. Esse hidrogênio vai ficar aqui no espaço intermembrana. E esse elétron já pulou para outra, ó. Tchau, otário, né? Aí, ele vem para outra cadeia. Enquanto isso, os hidrogênios vão só entrando aqui. Esse espaço intermembrana está ficando cheião de hidrogênio, tá? E aí, os elétrons vão pulando, até que eles vão para cá, para a última proteínazinha aqui, no caso da cadeia transportadora, e os hidrogênios foram atrás do elétron, né, naquela busca desenfreada, e aí ficaram todos presos no espaço intermembrana. Olha que lindo. Professor, esse elétron volta? Volta. Só que ele volta para cá. Você vai já entender que ele vai voltar aqui para a parte interna, para a matriz da mitocôndria, tá certo? E esses hidrogênios que foram também vão voltar. Você está vendo essa proteína zona bem aqui, bonitona, que parece assim sei lá o que ela parece, um motor, né? Um rotor, tá? O que é que vai acontecer? Essa proteína bonitona, ela se chama sintase do ATP, ou ATP sintase. Se o nome é esse, é porque ela está fazendo a síntese de ATP, ok? Ela vai pegar o movimento que ela realiza através da passagem de hidrogênios para dentro da célula, ela dá uma giradinha, tá? Tipo um rotor mesmo, e vai jogar o hidrogênio para dentro. E à medida que ela joga esse hidrogênio para dentro, você vai ter o quê? Você vai ter a produção de ATP. Note aqui, ó. Esse hidrogênio, quando ele entra, ele vai, né, permitir, através da energia produzida pela ATP sintase, a recuperação de um ADP mais PI em ATP. Ou seja, formação do ATP. Tá certo? Então, a cada vez que ele entrar, ele entrou aqui e você vai ter, né, a produção de ATP. Ok? Então, esse movimento rotor, tipo uma usina hidrelétrica. Tá certo? Agora, o hidrogênio voltou, professor. Pode ficar ele doidinho, perdido dentro da célula? Pode não. Ele voltou, tá aqui, né? O hidrogênio voltou. Mas nesse momento, esse hidrogênio, vou até ampliar aqui para você ver, ó. No momento, esse hidrogênio que voltou, ele vai se combinar com esse elétron que voltou. Estão vendo? Aqui. Vai se aproximar da molécula de O2, o oxigênio, tá? E vai formar a molécula de água. Então, entenda. O hidrogênio que voltou, ele não vai ficar doidão perdido na célula. Ele vai se combinar, tá, com o oxigênio, e essa é a origem da molécula de água formada no processo. Então, se alguém te perguntar, de onde é que vem o tal do hidrogênio, né? O hidrogênio voltou no processo, trazido pelo NAD/FAD, passou pela ATP sintase. De onde é que vem o oxigênio? Da respiração, né? Pulmonar, desse oxigênio que está no seu sangue. Aí ele vai se combinar com quem? Aí ele vai se combinar com esse hidrogênio
e ele vai formar a molécula de água. Então, toda a água formada nesse processo é o oxigênio que você respirou, mais o hidrogênio que estava lá dentro. E pronto. E acabou. Voltando para cá, ó. Lembra que eu falei? Os hidrogênios voltaram. Essa proteína aqui é ATP sintase. E isso gera para a gente um saldo total de 32 ATPs. Mas como assim? Gente, nessa cadeia transportadora de elétrons, tá? Só para lembrar, ele acontece na crista. Ele também é chamado de fosforilação oxidativa, tá? É um sistema de transferência de elétrons, como você viu, do NAD e do FAD. E o hidrogênio vai até a molécula do oxigênio. Tá aqui o processo de novo, para você lembrar. Bora de novo. Onde é que esses hidrogênios ficam? No espaço intermembrano. Eles voltam por quem? Pela proteína ATP sintase. Ao retornar, a energia aqui é usada para produzir o ATP. Tá certo? A junção dos elétrons, você está vendo aqui, ó, mais o hidrogênio, mais o oxigênio, vai formar a molécula de água dentro da mitocôndria. Ok? Ok. Eita, pulou foi tudo aqui. Agora vamos aqui fazer o balanço energético. Vamos fazer as contas. Vamos prestar conta, menino. Bora. Ó, lá na glicólise, na primeira etapa, a gente produziu o quê? A gente vai produzir aqui, ó, se liga, 2 ATPs, né? Produziu 4, mas o saldo é 2. Lembra disso? Muito bem. Lá no ciclo de Krebs, 2 ATPs do ciclo de Krebs. Ok? Então, 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs. Agora, vamos contar os NADs? Bora. 1, 2, né, da conversão em piruvato. Depois eu vou ter o quê? Na formação do piruvato para acetil com a enzima A mais 2, já são 4. Cada ciclo de Krebs, 3. Se são 2 ciclos, 6. Então eu vou ter o quê? 10 moléculas de NAD. Ok? Ok. Quantos FADs? 2. 1 para cada ciclo. Então eu vou ter o quê? 2 FAD. Estou só anotando aqui, só aquela continha de bodega mesmo assim para você entender. Tá ok? Muito bem. Aí, olha o que... Na verdade, já estava até pronto aqui para a gente. Ó, total, 10 NADs, 2 FADs, né? Mas aí, veja bem. Você vai ter o seguinte, meu povo. Cada NAD desse, ele vai carregar 2,5 ATPs. Pelas contas dos cientistas, cada NAD tem um poder de formar 2 ATPs e meio. E cada FAD tem o poder de formar 1 ATP e meio. Fazendo as contas, que não é muito difícil, eu vou ter 25 ATPs baseados em NAD. E eu vou ter 3 ATPs formados, né, por conta do FAD. Muito bem, senhores. Fazendo aqui a soma, eu vou ter 28. 28 ATPs. Quanto é 28 mais 4, que foram os formados anteriormente? 32. Portanto, esse é o nosso saldo do processo. 32 ATPs. Importantíssimo que você tenha conhecimento dessas continhas. Ok? Pronto. E assim termina o nosso processo de respiração celular. Tá ok? Acho muito interessante que você, em outro momento, possa voltar na aula. Ah, eu não entendi tal parte, tá comum, volta na aula. O que importa é que você, ao final do processo, entenda tudo, tá? Então, espero que você tenha realmente entendido tudinho direitinho. Se não, volta, tá? Recapitula e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, beijo no seu miocárdio e até a próxima aula.